O ar noturno de Eldridge carregava o peso de segredos ancestrais, mas naquela rua estreita, sombreada por torres de pedra envelhecida, o perigo irrompeu como um rugido primal. Helena correu, o coração martelando contra as costelas, enquanto as sombras se alongavam atrás dela como garras vivas. Seus perseguidores eram rápidos, silhuetas esguias movendo-se com uma graça predatória que nenhum humano poderia igualar. Vampiros da guarda real, seus olhos brilhando com fome e fúria. Ela tropeçou em uma poça de chuva recente, o cheiro metálico de sangue misturando-se ao odor úmido de musgo nas paredes de granito rachado. "Pare, traidora!" gritou um deles, a voz ecoando como um trovão baixo, mas Helena não parou. Seus pulmões ardiam, e o selo real preso em uma corrente ao seu pescoço balançava como um peso amaldiçoado. Eldridge, com suas vielas labirínticas entrelaçadas como veias de uma cidade adormecida, era o coração pulsante do reino de Valtor. Ali, sob o manto da meia-noite, os clãs vampíricos governavam das profundezas de antigas mansões subterrâneas, onde o eco de sussurros ancestrais se misturava ao gotejar incessante de água infiltrada. Helena havia crescido nessas sombras, filha de um sangue misto, meio humana, meio imortal, treinada para navegar os rituais da corte sem chamar atenção. Mas naquela noite tudo mudara. O conselho a convocara para o grande salão, forçando-a a confrontar o selo que carregava desde a infância, um artefato de prata polida, gravado com o emblema do rei caído. "Tóquio!" ordenara o alto conselheiro, Victor, seus lábios se curvando em um sorriso que não chegava aos olhos frios. "Prove sua lealdade, ou morra como sua linhagem." Agora, fugindo pela Rua das Sombras Eternas, Helena sentia o selo queimar contra sua pele, como se o metal vivo respondesse ao caos ao seu redor. Os vampiros ganhavam terreno. Ela ouvia o roçar de capas de veludo negro contra o pavimento irregular, o farfalhar de presas se alongando no escuro. Um deles saltou de um telhado baixo, aterrissando à sua frente, com um baque surdo, bloqueando a saída para a Praça do Véu Rasgado. Era Darius, o executor-chefe, alto e esguio, com veias pulsando visivelmente sob a pele pálida. "Você não pode escapar do destino do sangue", ele sibilou, estendendo a mão com garras retraídas, mas prontas para rasgar. Helena girou, pressionando-se contra uma parede úmida, o fedor de decomposição subindo de uma grade de esgoto próxima. Seu instinto gritava para correr, mas o selo, ele pulsava quente, como se chamasse algo dentro dela. Lembrou-se do momento no salão, o círculo de nobres vampiros, envoltos em mantos bordados com fios de prata, observando-a como predadores a uma presa ferida. Victor, com sua cicatriz serpenteando do queixo ao colarinho alto, havia pressionado sua mão contra o selo. A corte exige isso. Seu sangue carrega o fogo dos antigos. Toque e una os clãs, ou queime com os traidores. Seus dedos tremiam ao contato, e então veio a onda. Um calor abrasador que se espalhou de sua palma para o peito, como veneno líquido correndo pelas veias. Não era dor comum. Era uma chama interna, selvagem, que ecoava para além de si mesma. Em algum lugar distante, nos confins das florestas de névoa sombria, ao norte de Eldridge, lobos uivaram, não animais comuns, mas os guardiões lupinos, os aliados amaldiçoados dos vampiros, cujos instintos se entrelaçavam ao selo real. Todo lobo no reino sentiu o fogo, um chamado primal que os agitava em suas tocas escondidas sob raízes retorcidas. Helena piscou, voltando ao presente. Darius avançava, mas ela ergueu o selo, o metal agora reluzindo fracamente na luz fraca de um lampião de ferro, pendurado em uma cornija próxima. "Fique longe!" ela rosnou, a voz rouca de exaustão e fúria. O executor hesitou, seus olhos se arregalando ao ver o artefato ativado. O selo não era mera joia. Era o elo biológico entre clãs, infundido com o sangue dos fundadores vampíricos, projetado para despertar lealdades instintivas. Quando ela o tocara no salão, não só os lobos sentiram o fogo, ela própria mudara. Uma fome nova rugia em seu ventre. Não a sede fria dos vampiros puros, mas algo híbrido,
voraz, que misturava o instinto de caça com uma fúria lupina. Darius atacou, suas presas à mostra, mas Helena se moveu com velocidade surpreendente, o fogo do selo impulsionando seus membros. Ela o acertou no peito com o punho, sentindo ossos cederem sob o impacto, força que não possuía antes. Ele cambaleou, sangue escuro escorrendo de seus lábios, e gritou para os companheiros. Ela está ligada, o selo a marcou. Os outros pararam, formando um semicírculo na rua, o ar carregado de tensão. Helena recuou, o coração acelerado, percebendo o que fizera. O toque havia selado seu destino. Agora ela era o pivô de uma guerra antiga. Os clãs vampíricos, divididos por rivalidades sangrentas, viam nela a chave para o poder, ou a ameaça que os destruiria. Virando uma esquina, ela mergulhou em um beco que levava às catacumbas de Eldridge, um labirinto subterrâneo de túneis úmidos e esqueletos esquecidos, onde os exilados se escondiam. O eco de uivos distantes chegava até ali, os lobos respondendo ao chamado, seus corpos tremendo com o fogo que ela acendera. Helena pressionou a mão contra o selo novamente, sentindo o calor se intensificar, uma promessa de alianças forjadas no sangue e traições inevitáveis. A corte a forçara, mas agora o reino inteiro pagaria o preço. Enquanto corria pelas trevas, o peso da herança a esmagava. Ela não era mais apenas Helena, a mestiça. Era o fogo que queimaria os lobos e os imortais por igual. Nas profundezas das catacumbas, o ar ficava mais frio, carregado com o cheiro de terra molhada e decomposição antiga. Helena encontrou uma alcova escondida, colapsando contra a parede de pedra irregular, o peito arfando. Seus pensamentos giravam em torno de Lyra, sua mentora, uma vampira idosa que a criara nas margens da sociedade, ensinando-a a suprimir a sede híbrida. O selo não é salvação, é corrente. Lyra avisara uma vez em uma noite chuvosa na mansão das sombras esquecidas, uma ruína nos arredores de Eldridge, onde elas se abrigavam. Agora, Helena entendia. Tocar o selo havia despertado não só o fogo nos lobos, mas o conflito em seu próprio sangue. Os guardiões lupinos, aqueles seres semi-imortais que patrulhavam as fronteiras florestais, uivavam em agonia e excitação, seus instintos puxados para ela como marés para a lua. Um som de patas ecoou nos túneis, não humanos, mas algo maior, peludo, aproximando-se. Helena se encolheu, o selo pulsando como um coração vivo. A corte pensara em controlá-la, mas o fogo se espalhava, incontrolável, prometendo uma revolução nas veias do reino. Ela apertou os dentes, pronta para enfrentar o que viesse das sombras, sabendo que o primeiro sangue derramado seria o dela própria. O som de patas raspando contra a pedra úmida ecoou mais perto, um ritmo irregular que vibrava nas paredes das catacumbas como o pulsar de um coração selvagem. Helena se ergueu devagar, as costas pressionadas contra a rocha fria, o selo real queimando como brasa viva contra seu peito. A escuridão ali embaixo era absoluta, quebrada apenas pelo brilho fraco de fungos luminescentes que se agarravam às rachaduras, lançando um véu esverdeado sobre ossos antigos espalhados pelo chão. Ela farejou o ar, um odor almiscarado, de pelo úmido e terra revirada, misturado ao fedor persistente de sangue seco. Não era um vampiro, era pior, um guardião lupino, atraído pelo fogo que ela acendera sem querer. A criatura emergiu da curva do túnel, uma massa de músculos e pelagem cinzenta, os olhos amarelos faiscando com uma inteligência feroz. Não era um lobo comum das florestas ao redor de Eldridge. Era Thorn, um dos alfas exilados, cujas cicatrizes de batalhas passadas marcavam o focinho alongado. Ele parou a poucos metros, o peito arfando, as presas à mostra, em um rosnado baixo que reverberava nas profundezas. Helena sentiu o selo pulsar em sincronia com o batimento dele, como se o artefato tecesse uma teia invisível entre eles. Não de magia, mas de instinto biológico, o laço forjado no sangue compartilhado dos clãs ancestrais. Você, ele grunhiu, a voz rouca e distorcida, transformando-se parcialmente em humano, enquanto se erguia sobre as patas traseiras, o corpo se alongando em uma silhueta híbrida,
alta e ameaçadora. O fogo. Ele queima em mim desde o salão. O que você fez, mestiça? Helena recuou um passo, o coração acelerado, mas o selo a ancorava, infundindo-a com uma coragem que não era inteiramente sua. Ela se lembrava das histórias que Lyra contava nas noites frias da mansão das sombras esquecidas. Os guardiões lupinos, criados séculos atrás a partir de experimentos com sangue vampírico, misturado ao de lobos selvagens das planícies de Valtor, eram os sentinelas das fronteiras leais ao rei caído, mas agora divididos por clãs rivais. O selo real os ligava, despertando uma fome coletiva que os unia ou os enlouquecia. Não foi escolha minha, ela respondeu, a voz firme apesar do tremor nas mãos. A corte me forçou. Victor. Ele queria provar minha lealdade, mas isso acordou algo em todos nós. Thorne inclinou a cabeça, os olhos estreitando-se, farejando o ar como se pudesse ler as mentiras em seu suor. Ele avançou, as garras cravando no solo pedregoso, deixando sulcos profundos. De repente, um uivo ecoou de outro túnel, seguido pelo som de mais patas, reforços ou talvez inimigos. Thorne se virou, o corpo tenso, e Helena aproveitou o momento para se mover, deslizando para uma passagem lateral que levava às câmaras inferiores das catacumbas. O labirinto se estendia como veias sob a cidade, um refúgio para os indesejados, com tetos baixos gotejando água infiltrada das chuvas acima e pilhas de crânios empilhados como testemunhas silenciosas de guerras esquecidas. Ela correu, o eco de sua respiração misturando-se ao gotejar constante, o selo balançando e enviando ondas de calor por seu corpo. A fome híbrida crescia, uma sede que não era só por sangue, mas por algo mais primal, como o desejo de caçar sob a lua cheia, nas colinas de névoa eterna. Thorne a alcançou em uma câmara ampla, onde velas derretidas em suportes de ferro iluminavam fracos afrescos nas paredes, cenas de caçadas antigas, vampiros e lobos lado a lado contra invasores humanos. Ele a encurralou contra uma pilastra rachada, o hálito quente roçando seu rosto. Os clãs sentem isso, ele rosnou. A transformação completa agora, revelando um homem nu e musculoso, marcado por tatuagens tribais que imitavam pelagem. Meu bando nas florestas de névoa sombria está agitado, atacando uns aos outros pelo fogo que você despertou. Os vampiros puros do conselho veem você como ameaça, ou como rainha. Escolha um lado, Helena, ou o reino inteiro vai se rasgar. Seus olhos, ainda lupinos, fixaram-se no selo, e ela viu o conflito ali. Lealdade instintiva misturada à desconfiança, o laço biológico puxando-o para perto, mas anos de traições o mantendo à distância. Helena tocou o selo involuntariamente, e uma faísca de dor atravessou Thorne, fazendo-o uivar e recuar. Eu não pedi isso, ela disse, a voz baixa, carregada de raiva contida. Cresci escondida, suprimindo o que sou. Minha mãe era humana, capturada nas bordas de Eldred durante uma das caçadas do rei. Meu pai, um vampiro renegado que a salvou, mas pagou com a vida. Lyra me ensinou a sobreviver sem clã, sem laços. Mas agora... Ela pausou, sentindo o peso da herança como correntes. O fogo não era só nos lobos, era em seu sangue, amplificando a força mestiça que a tornava imprevisível, perigosa para os puros que governavam das torres de pedra no centro da cidade. Thorne hesitou, o peito subindo e descendo. Lyra, a velha bruxa das sombras, ela sabe mais do que diz. Os clãs rivais, os sombrios do sul, que querem o trono para si, e os fiéis do norte leais ao selo, vão caçá-la por isso. Eu poderia matá-la agora, acabar com o fogo. Mas ele não atacou. Em vez disso, estendeu a mão, as unhas ainda afiadas como garras. Ou poderia levá-la para as florestas onde os guardiões decidem seu destino. O laço nos une, mestiça. Sinta isso. Helena sentiu. Uma puxada visceral, como veias se entrelaçando, o instinto lupino ecoando em seu peito, misturando-se à frieza vampírica. Era uma aliança forçada, cheia de tensão, onde lealdade podia virar traição em um instante. Antes que ela respondesse,
vozes ecoaram do túnel principal. Os perseguidores vampiros Darius e sua guarda, farejando o rastro. Ela está aqui, com um lobo, gritou um deles, o som de botas contra a pedra aproximando-se como um tambor de guerra. Thorn rosnou, transformando-se parcialmente novamente, o corpo se cobrindo de pelagem. Decida agora, ele urgiu, os olhos flamejantes. Helena apertou o selo, o calor se intensificando, e correu ao lado dele para uma saída lateral, mergulhando mais fundo nas catacumbas. Atrás deles, os uivos se multiplicavam, os lobos respondendo ao chamado, enquanto os vampiros avançavam com presas à mostra. O fogo se espalhava, inflamando rivalidades antigas, clãs se dividindo, alianças se formando nas sombras. Helena sabia que sua escolha definiria o reino, mas o primeiro teste viria nas profundezas, onde segredos enterrados poderiam devorá-los vivos. Eles emergiram em uma galeria abandonada, cheia de maquinaria enferrujada de antigas minas que corriam sob Eldridge, o ar carregado de poeira e o cheiro de metal oxidado. Thorn parou, farejando o ar. Eles nos cercam. Os sombrios enviaram espiões, traidores dentro dos fiéis. Helena assentiu, o coração apertado pela traição iminente. Lyra a avisara. Na corte de Valtor, laços de sangue eram as correntes mais fortes, e o selo as apertava até o osso. Enquanto os sons de perseguição se aproximavam, ela se preparou para o confronto, o fogo em suas veias prometendo sangue e fúria nas trevas subterrâneas. O clangor de metal enferrujado ecoou pela galeria abandonada como um grito de ferro agonizante, enquanto Helena e Thorn se agachavam atrás de uma pilha de trilhos retorcidos. O ar das minas subterrâneas de Eldridge era sufocante, impregnado de poeira fina que se grudava à pele úmida e ao fedor de óleo rançoso vazando de engrenagens paralisadas. As paredes de rocha escura, marcadas por veias de carvão negro, pareciam fechar-se sobre eles, e o gotejar distante de água infiltrada marcava o tempo como um relógio implacável. Helena sentia o selo real latejar contra seu peito, um pulso sincronizado com o rugido baixo de Thorn ao seu lado, sua forma híbrida tensa, os músculos sob a pelagem cinzenta contraindo-se em expectativa. Os perseguidores estavam próximos. O cheiro de sangue frio e couro envelhecido dos vampiros misturava-se ao almiscar dos lobos rivais, uma colisão de instintos que incendiava o ar. "Divida e conquiste", murmurou Thorn, os olhos amarelos fixos na entrada principal da galeria, onde sombras se moviam como fantasmas famintos. Ele se ergueu ligeiramente, as garras cravando no solo poeirento, pronto para a transformação completa. Helena assentiu, o fogo no selo infundindo-a com uma clareza feroz. Não era mais pânico cego, mas uma fome calculada, herança de seu sangue misto, que a tornava imprevisível para os puros. Ela se lembrou das lições de Lyra nas noites chuvosas da mansão das sombras esquecidas. Os clãs lutam não por honra, mas por território nas veias do reino. Use isso contra eles. Agora, com os sombrios infiltrados nos fiéis, a traição era uma lâmina afiada, e Helena era o alvo que os uniria, ou os destruiria. Um vulto surgiu primeiro, Darius, o executor-chefe, emergindo das trevas com 2 vampiros da guarda ao seu flanco, suas capas negras farfalhando como asas de corvo. Atrás deles, 2 guardiões lupinos exilados pelos sombrios, formas peludas e curvadas, rosnando com presas expostas. "A mestiça e o traidor lupino", sibilou Darius, sua voz ecoando nas vigas enferrujadas acima, os olhos vermelhos brilhando na penumbra. Ele avançou com graça letal, as veias pulsando sob a pele pálida, mas Thorn saltou antes que ele pudesse fechar a distância. O alfa colidiu com o primeiro lobo, garras rasgando pelagem e carne, em um emaranhado de uivos e sangue quente que espirrava nas paredes. Helena se moveu em sincronia, o selo impulsionando sua velocidade. Ela acertou o segundo vampiro com um soco no queixo, sentindo o osso estalar, o impacto reverberando em seus ossos como o fogo que queimava dentro dela. O caos explodiu na galeria. Thorn rolava pelo chão com o lobo rival, dentes se chocando em um frenesi primal, o cheiro metálico de sangue lupino enchendo o ar e fazendo Helena salivar involuntariamente.
sua sede híbrida acordando, uma mistura de frieza vampírica e voracidade selvagem. Darius girou para ela, as presas alongadas, e a agarrou pelo braço, as unhas cravando fundo na carne. O selo é nosso, ele rosnou, o hálito frio como vento de cripta. Victor ordenou, traga-a viva ou morta. Helena torceu o corpo, usando o momentum para chutá-lo no joelho, o estalo ecoando como um tiro. Ele cambaleou, mas o outro vampiro atacou pelas costas, derrubando-a contra uma máquina enferrujada, o metal frio mordendo sua espinha. Enquanto lutava, memórias fragmentadas inundaram sua mente. A corte no grande salão, o círculo de nobres com rostos esculpidos em mármore pálido, Victor pressionando sua mão no selo, sob o olhar de candelabros que pingavam cera vermelha como sangue coagulado. Toque e una os clãs, ele dissera, mas o fogo que se espalhara não unira, dividira. Os fiéis leais ao legado do rei caído viam nela a herdeira legítima. Os sombrios, ambiciosos das planícies sulinas, queriam o selo destruído para reclamar o trono das torres de Eldred. E os guardiões lupinos, sentinelas das florestas de névoa sombria, sentiam o laço biológico como uma maldição, seus instintos puxados para Helena como presas para a caça. Thorn uivou em triunfo, rasgando a garganta do lobo rival, o corpo se contorcendo em espasmos no chão poeirento. "Corra para o poço!" ele gritou, apontando para uma escavação lateral, um abismo negro que levava às veias mais profundas das minas. Helena se desvencilhou do vampiro, o selo queimando como ferro em brasa, e correu, os pulmões ardendo com o pó e o suor. Darius a seguiu, rápido como uma sombra, mas Thorn o interceptou, os dois colidindo em uma massa de presas e garras. O segundo vampiro hesitou, farejando o ar, mas um uivo distante, de mais lobos respondendo ao fogo, o fez recuar, os olhos cheios de dúvida. Helena mergulhou no poço, descendo por uma escada de corda mofada que balançava perigosamente, o vazio abaixo engolindo a luz fraca. Seus pés tocaram um solo úmido em uma câmara inferior, cheia de estalactites que pingavam como presas invertidas e pilhas de minério bruto que reluziam fracamente com veios de quartzo. O ar ali era mais frio, carregado de umidade que se condensava na pele, e o eco da luta acima vibrava como um tambor surdo. Thorn desceu logo depois, o corpo marcado por cortes profundos que sangravam devagar, o pelo cinzento salpicado de vermelho escuro. Ele se transformou completamente em humano, ofegante, as tatuagens tribais inchadas pelas feridas. "Eles vão chamar reforços", ele disse, encostando-se a uma parede escorregadia, os olhos fixos nela, com uma mistura de raiva e relutante admiração. "Os sombrios usam os exilados como isca, mas o fogo os enlouquece. Sinto meus irmãos nas florestas, agitados atacando as patrulhas dos fiéis nas bordas de Eldred. Você os desperta, Helena, como uma chama em pólvora seca." Ela tocou o selo, sentindo o calor se espalhar para suas veias, uma conexão visceral que a ligava a ele, aos lobos, aos clãs. Não era controle, era instinto biológico, o sangue dos fundadores vampíricos misturado ao de presas selvagens, criando laços que podiam curar ou matar. "Eu não sou rainha nem ameaça", ela rebateu, a voz ecoando na câmara, carregada de exaustão e fúria contida. "Cresci nas margens, roubando sangue de carcaças, nas vielas da Praça do Véu Rasgado, escondendo minha sede de lira. Ela me ensinou a sobreviver sozinha, sem clãs, sem laços que me arrastem para o abismo. Mas Victor, ele sabia. O selo reage ao meu sangue misto, amplificando o fogo para todos." Thorn se aproximou, o cheiro de seu suor almiscarado, preenchendo o espaço entre eles, uma tensão palpável como o ar antes de uma tempestade. "Laços são correntes, sim, mas também armas. Os fiéis me exilaram por questionar o conselho, por ver como os sombrios envenenam as alianças. Junte-se a mim nas florestas. Lá decidimos juntos como domar isso." Seus olhos, ainda selvagens, traíam o conflito, atração instintiva pelo selo, mas desconfiança forjada em traições passadas.
quando clãs lupinos foram massacrados nas caçadas reais. Antes que Helena respondesse, um tremor sacudiu a câmara. O som de explosões acima, talvez tochas ou armadilhas das minas ativadas pelos perseguidores. Poeira choveu do teto, e uivos distantes se multiplicaram, os guardiões respondendo ao caos. "Não temos tempo", ela disse erguendo-se, o selo pulsando como um aviso. Thorne assentiu, transformando-se parcialmente, e eles avançaram por um túnel estreito que serpenteava para as saídas orientais, rumo às bordas de Eldridge. Atrás, os ecos de batalha cresciam, clãs colidindo em uma guerra que o toque de Helena inflamara. Ela sentia o peso. Alianças frágeis com Thorne podiam salvá-la, mas uma traição, sua ou dele, derramaria o primeiro sangue verdadeiro, selando o destino do reino nas profundezas esquecidas. Enquanto corriam, o fogo em suas veias prometia não só sobrevivência, mas uma fúria que remodelaria Valtor para sempre. O túnel estreito se estendia como uma artéria sufocada sob Eldridge, as paredes de rocha úmida roçando os ombros de Helena e Thorne enquanto corriam, o eco de suas respirações ofegantes misturando-se ao rugido distante da batalha acima. Poeira fina chovia do teto irregular, grudando em sua pele suada, e o cheiro de terra revirada e sangue fresco impregnava o ar, um lembrete visceral de que os clãs não parariam. Helena sentia o selo real pulsar contra seu peito, um calor insistente que se espalhava por suas veias, como veneno lento, ligando-a ao alfa ao seu lado. Thorne, em forma híbrida, movia-se com agilidade feroz, as garras ocasionalmente raspando a pedra, deixando sulcos que ecoavam como avisos. "Os fiéis vão selar as saídas orientais", ele rosnou, a voz distorcida pela transformação parcial, os olhos amarelos cortando a escuridão. "Se os sombrios os infiltraram, seremos caçados como presas nas bordas da cidade." Helena assentiu, o coração martelando, mas o fogo do selo infundia uma determinação fria, misturando sua herança vampírica com o instinto lupino que agora latejava em seu sangue. Ela se lembrava das noites na mansão das sombras esquecidas, onde Lyra a treinara em túneis semelhantes, ensinando-a a farejar mentiras no ar úmido e a suprimir a fome que a tornava uma aberração para os puros. "Lyra disse que os guardiões são os elos fracos", ela murmurou acelerando o passo. "Leais ao selo, mas famintos por autonomia. Se o fogo os une a mim, talvez possamos virar o jogo contra Victor." Thorne bufou, um som que era metade riso, metade rosnado, enquanto viravam uma curva apertada, emergindo em uma câmara de transição onde raízes retorcidas de árvores antigas perfuravam o teto como dedos ossudos. O ar ali era mais fresco, carregado de umidade terrosa das florestas acima, e o gotejar de água formava poças que refletiam o brilho fraco de veios minerais nas paredes. Eles subiram por uma escadaria natural de degraus erodidos, o esforço queimando nos músculos de Helena, mas o selo a impulsionava, ampliando sua força mestiça de forma que a deixava tonta. Uma euforia perigosa, como se seu corpo rejeitasse os limites humanos. Ao saírem para a superfície, o vento noturno de Eldridge os acertou como uma lâmina gelada, carregando o cheiro de folhas úmidas e fumaça distante de fogueiras nas torres centrais. Estavam nas bordas orientais, uma zona de transição entre a cidade de pedra envelhecida e as florestas de névoa sombria, onde vielas pavimentadas davam lugar a trilhas lamacentas, ladeadas por carvalhos ancestrais, cujos galhos se entrelaçavam como uma rede viva. Mas o alívio durou pouco. Silhuetas se moviam entre as árvores, olhos brilhando no escuro. Uma patrulha mista de vampiros fiéis e lobos leais, alertados pelo caos nas minas. Thorne parou abruptamente, o corpo tenso, farejando o ar com o focinho alongado. "Traidores", ele sussurrou, transformando-se completamente em humano para se misturar melhor às sombras, sua nudez marcada por cicatrizes frescas que sangravam devagar. Helena se agachou atrás de um tronco caído, o selo latejando em aviso, e viu-os. 3 vampiros esguios, capas bordadas com o emblema dos fiéis, flanqueados por 2 guardiões lupinos, cujos rosnados traíam dúvida.
O líder vampiro, um homem de pele cerosa e cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, ergueu a mão, os olhos vermelhos varrendo a trilha. O fogo se espalha, ele disse à patrulha, a voz baixa e carregada de urgência. Os sombrios atacaram o grande salão. Victor convoca todos os leais. A mestiça carrega o selo. Mate-a antes que desperte mais caos nos bandos. Helena sentiu uma pontada de traição ao ouvir mestiça, o termo que a marcara como pária desde a infância nas ruas sombreadas da Praça do Véu Rasgado. Thorne tocou seu braço, um gesto que enviou uma faísca de calor pelo selo, um laço instintivo que os unia como predadores forçados a caçar juntos. Eu os distrairei, ele murmurou, os músculos se contraindo para a transformação. Corra para o Riacho das Sombras. Lá meus aliados esperam nas tocas sob as raízes. Antes que ela pudesse protestar, ele saltou das sombras, uivando para atrair a patrulha, seu corpo se alongando em uma massa de pelagem e garras que colidiu com o primeiro lobo. O impacto ecoou pela floresta, presa se chocando em um frenesi de sangue e fúria, o cheiro metálico se espalhando como um chamado primal. Helena correu, os pés afundando na lama das trilhas, o vento chicoteando seu cabelo enquanto o selo queimava, amplificando sua percepção. Ela ouvia os corações acelerados dos perseguidores, farejava a dúvida no suor deles. Um vampiro a avistou e partiu em sua perseguição, rápido como uma sombra viva, as botas silenciosas na terra úmida. Pare, portadora do fogo! Ele gritou, estendendo a mão com garras retraídas. Helena girou, usando uma árvore como escudo, e o acertou no peito com o ombro, o impacto impulsionado pelo selo, fazendo-o voar contra um tronco com um estalo de ossos. Ele se ergueu rosnando, sangue escuro escorrendo dos lábios, mas hesitou ao ver o artefato reluzir em seu pescoço. O laço biológico o paralisava, uma lealdade instintiva lutando contra as ordens do conselho. Enquanto isso, Thorne lutava ferozmente, rasgando a garganta de um lobo rival, mas o líder vampiro o cercou com o segundo guardião, uma fêmea esguia cujos olhos amarelos traíam conflito. Você é exilado, Thorne, sibilou o vampiro, circundando-o com graça letal. O selo não o salva da traição. Thorne rosnou, o peito arfando, mas o fogo em suas veias, despertado por Helena, o fortalecia, permitindo que ele desviasse um golpe e cravasse as garras no flanco do inimigo. O selo une o que Victor divide, ele rebateu a voz rouca. Os sombrios envenenam os fiéis com promessas de poder, mas o fogo revela a verdade. Ela é o elo que nos liberta das correntes da corte. Helena alcançou o Riacho das Sombras, um curso d'água negra que serpenteava entre afloramentos rochosos, o som gorgolejante abafando os uivos distantes. Ela mergulhou nas águas frias para mascarar seu rastro, emergindo do outro lado em uma clareira escondida, onde tocas cavadas sob raízes grossas abrigavam 3 guardiões lupinos. Aliados de Thorne, formas híbridas agachadas, os olhos fixos nela com uma mistura de reverência e suspeita. O alfa nos chamou, grunhiu o maior. Um macho com pelagem escura salpicada de branco, o focinho marcado por cicatrizes antigas. O fogo queima em nós desde o salão. Você o desperta, mestiça. Mas os clãs nos caçam por isso. Helena tocou o selo, sentindo o pulso coletivo deles ecoar em seu peito, uma conexão biológica que os ligava como uma matilha forçada, instintos de caça e proteção entrelaçados, mas frágeis como veias expostas. Thorne irrompeu na clareira momentos depois, arrastando o corpo inerte do líder vampiro, o sangue pingando de suas presas. Os outros perseguidores haviam recuado, mas uivos se multiplicavam nas florestas, sinalizando que a notícia se espalhava. A portadora do selo fugira com um exilado, inflamando as rivalidades. Ele colapsou contra uma raiz, transformando-se de volta, o corpo exausto, mas os olhos flamejantes. Eles sabem agora, ele disse, limpando o sangue do rosto. Victor enviará os executores das torres. Darius lidera com reforços dos sombrios disfarçados. Mas aqui, nas névoas sombria, podemos reunir os guardiões. O laço nos dá força, Helena. Sinta isso. Não é prisão. É fúria compartilhada.
Ela se aproximou hesitante, tocando seu ombro ferido. O selo pulsou, enviando uma onda de cura instintiva, veia se reconectando em um laço que a aterrorizava e excitava. Crescer sem clã a deixara solitária, mas isso era uma aliança perigosa, onde lealdade podia virar fome em um instante. Enquanto o grupo se preparava para avançar mais fundo nas florestas, onde tocas escondidas prometiam refúgio temporário, Helena sentiu o peso da herança. O toque no selo não só acendera o fogo nos lobos, mas forjara nela uma líder relutante, pivô de uma guerra que dividia Valtor. Traições iminentes pairavam como sombras nas árvores, e o primeiro sangue derramado entre aliados selaria seu destino. Uma revolução nas veias do reino ou sua ruína nas profundezas verdes. O vento uivou carregando promessas de caçadas noturnas, e Helena apertou o selo, pronta para o confronto que viria ao amanhecer. O amanhecer se insinuava como uma lâmina fria pelas copas densas das florestas de névoa sombria, tingindo as folhas úmidas de um cinza espectral que mal penetrava a penumbra eterna. Helena sentia o peso do corpo do líder vampiro arrastado por Thorn. O cheiro de sangue coagulado se misturando ao odor terroso de raízes expostas e musgo apodrecido. Os guardiões lupinos na clareira formavam um semicírculo tenso, seus corpos híbridos agachados, presas à mostra em rosnados baixos que vibravam no ar úmido. O maior deles, o macho de pelagem escura, avançou um passo, os olhos amarelos fixos no cadáver. "Você matou um fiel", ele grunhiu, a voz rouca como cascalho roçando pedra. "Isso atrai os executores para nossas tocas. O fogo que ela desperta nos enfraquece, Alfa. Nos faz questionar lealdades forjadas no sangue." Thorn largou o corpo com um baque surdo na terra lamacenta, o impacto espirrando lama em suas pernas marcadas por cortes frescos. Ele se ergueu, o peito arfando, e encarou o macho com um olhar que era puro desafio primal. "Lealdades? Os fiéis nos usam como cães de guarda nas bordas de Eldred, enquanto os sombrios nos envenenam com promessas vazias. O selo mudou isso. Sinta o fogo em suas veias, Kael. Ele nos liga a ela, não a Victor." Helena observava, o selo real latejando contra sua pele como um coração exposto, enviando ondas de calor que ecoavam nos lobos ao redor. Não era comando, era instinto biológico, o sangue ancestral dos fundadores vampíricos misturado à ferocidade lupina, criando uma teia de fome compartilhada que os unia ou os rasgava por dentro. Kael hesitou, o focinho tremendo enquanto farejava o ar carregado de tensão, o riacho próximo gorgolejando como um sussurro de traição. A fêmea ao seu lado, uma guardiã esguia com cicatrizes cruzando o flanco, rosnou baixinho. "Eu sinto. Desde o toque no grande salão, minhas caçadas nas trilhas das colinas de névoa eterna viraram fúria cega. Matei um companheiro de matilha por acidente, o fogo me consumindo." Seus olhos se voltaram para Helena, uma mistura de reverência e ódio fervendo ali, como se ela fosse a chama que os salvava e os condenava. Helena apertou o selo, sentindo o pulso coletivo deles se intensificar, uma conexão visceral que a deixava tonta. Sua herança mestiça amplificando o laço, transformando-a em pivô de uma matilha dividida. Antes que Kael respondesse, um uivo agudo cortou o ar, ecoando das profundezas da floresta como um alarme primal. Thorn se transformou parcialmente, o corpo se cobrindo de pelagem cinzenta, as orelhas se erguendo para captar o som. "Patrulhas dos sombrios. Eles nos rastreiam pelo rastro de sangue." Ele gesticulou para as tocas sob as raízes, buracos escavados na terra fofa que desciam para câmaras úmidas, cheias de peles curtidas e ossos de presas antigas. "Para dentro, agora. Helena, fique perto. O fogo os atrai para você como mariposas para a chama." Eles mergulharam nas sombras subterrâneas, o solo engolindo seus corpos em um labirinto de túneis estreitos, onde o ar era espesso, com o cheiro de pelo úmido e decomposição vegetal. Helena seguia Thorn, as paredes de terra roçando seus braços, o selo guiando-a como um farol interno, mas cada pulso trazia uma fome crescente, uma sede híbrida que misturava o frio da imortalidade
com a voracidade selvagem. Nas profundezas da toca principal, uma câmara ampla iluminada por cristais fosforescentes, incrustados nas paredes, os guardiões se reuniram em um círculo tenso. Eram uma dúzia, formas híbridas agachadas sobre peles de cervo, os olhos brilhando na penumbra como estrelas malignas. Kael se posicionou à frente, o peito inflado em desafio. Thorn, você nos trouxe a portadora, mas o que ela é? Uma arma dos fiéis ou uma isca dos sombrios? O fogo nos queima desde Eldridge. Meus irmãos nas planícies sulinas atacam as torres enlouquecidos, derramando sangue de aliados. Uma murmuração de rosnados se espalhou, presas se alongando involuntariamente, o ar vibrando com instintos em conflito. Helena sentiu o peso dos olhares, sua mente voltando às noites solitárias na mansão das sombras esquecidas, onde Lyra a alertara. Os lobos são como você, Helena, divididos entre a matilha e a solidão, famintos por laços que os destruam. Ela deu um passo à frente, o selo reluzindo fracamente contra a luz espectral, e tocou o metal deliberadamente, enviando uma onda de calor que fez todos os guardiões arquejarem, corpos tremendo como se veias se reconectassem. Eu não escolhi isso, ela disse, a voz firme apesar do tremor interno, ecoando nas paredes terrosas. A corte me forçou no grande salão, Victor cravando minha mão no selo para provar lealdade. Mas o fogo não obedece a eles. Ele acorda o que os clãs suprimiram, o laço biológico que nos une contra as hierarquias. Cresci como pária nas vielas da Praça do Véu Rasgado, bebendo sangue roubado para sobreviver, escondendo minha mestiçagem. Agora sinto vocês, a fúria nas florestas, a dúvida nas patrulhas. Usem isso. Ataquem os traidores infiltrados, não uns aos outros. Thorn se posicionou ao seu lado, o ombro roçando o dela em um gesto de solidariedade instintiva, o calor do selo fluindo entre eles como uma corrente viva. Ela fala a verdade, ele rosnou, os olhos varrendo o círculo. Eu fui exilado por questionar Victor, por ver como os sombrios compram lealdades com promessas de territórios nas bordas de Valtor. O fogo nos dá força. Sinta como ele cura minhas feridas. Ele ergueu o braço, mostrando cortes que se fechavam devagar, veias pulsando em sincronia com o selo. Kael avançou, farejando o ar perto de Helena, o focinho quase tocando sua pele. A tensão era palpável, garras cravando na terra, mas o laço biológico os conteve, uma puxada visceral que transformava ódio em relutante aliança. De repente o chão tremeu, poeira caindo do teto como chuva fina, e uivos ferozes irromperam dos túneis de entrada. Eles encontraram a toca! Gritou a fêmea guardiã, transformando-se completamente, o corpo se alongando em uma silhueta peluda e musculosa. Os sombrios haviam chegado, uma horda mista de vampiros renegados e lobos exilados, movendo-se com eficiência predatória, tochas improvisadas de resina flamejante, iluminando as entradas. O primeiro intruso surgiu na câmara, um vampiro esguio com capa rasgada, presas à mostra em um sibilo. A portadora morre aqui, ele rosnou, saltando para Helena com garras estendidas. O caos explodiu. Thorn colidiu com o vampiro, dentes rasgando couro e carne, em um emaranhado de sangue quente que espirrava nas paredes. Kael e os outros guardiões atacaram, uivos ecoando como trovões subterrâneos, enquanto Helena se movia com velocidade impulsionada pelo selo, acertando um lobo invasor no flanco, com um golpe que ecoou como osso partindo. O ar se encheu de rosnados e gritos, o cheiro metálico de sangue lupino e vampírico misturando-se ao fedor de terra revirada. Ela sentiu o fogo se intensificar, ligando-a à matilha em uma fúria coletiva, presas e garras sincronizadas, instintos se entrelaçando em uma caçada desesperada. No frenesi, Helena avistou um traidor entre os seus, a fêmea guardiã, hesitante, trocando um olhar com um invasor sombrio antes de virar as garras contra Kael. Traição! Helena gritou, o selo queimando como aviso. Mas era tarde. A lâmina da dúvida cortava fundo. Thorn a puxou para um túnel lateral enquanto a câmara virava um matadouro. Corpos se contorcendo no chão lamacento. Corra! Eles nos dividem por dentro! Ele urgiu. O corpo salpicado de sangue,
os olhos flamejantes de fúria e perda. Eles emergiram em uma ravina escondida nas profundezas da floresta, o sol nascente filtrando através da névoa como veias de luz fraca, mas os uivos o seguiam, prometendo mais sangue. Helena parou, ofegante, tocando o selo que pulsava com o eco da matilha ferida. A aliança com Thorn era agora uma âncora frágil, traída por dentro, e o fogo que ela acendera se voltava contra eles. Nas sombras das névoas sombria, o reino de Valtor se rasgava, clãs colidindo em uma guerra que sua herança inflamara, e o amanhecer traria o julgamento final, onde lealdades se provariam no derramamento de sangue. A ravina escondida nas profundezas das névoas sombria se fechava como uma ferida aberta na terra. Paredes de rocha musgosa erguendo-se íngremes ao redor de Helena e Thorn, o ar úmido carregado de névoa que se enroscava em suas pernas como dedos gelados. O sol nascente filtrava através da folhagem densa acima, lançando raios pálidos que dançavam sobre poças de lama salpicadas de sangue fresco. Mas o uivo de traição ainda ecoava em seus ouvidos, a fêmea guardiã virando as garras contra os seus, os sombrios infiltrando a matilha como veneno nas veias. Helena pressionou a mão contra o selo real, o metal queimando como brasa viva, enviando uma onda de fúria que pulsava em sincronia com o coração acelerado de Thorn ao seu lado. Eles nos caçam de dentro para fora, ela rosnou, a voz rouca de exaustão e raiva, enquanto farejava o ar. O cheiro almiscarado de pelo úmido, misturando-se ao fedor metálico de carnificina recente nas tocas. Thorn, o corpo marcado por cortes profundos que sangravam devagar sob a pelagem parcial, se agachou atrás de uma saliência rochosa, os olhos amarelos varrendo a trilha que serpenteava de volta à clareira. Sua transformação vacilava, o instinto lupino lutando contra a fadiga. Mas o fogo do selo o ancorava, veias pulsando com uma força compartilhada que os ligava como predadores forçados a uma caçada desesperada. Kael ainda luta lá embaixo, ele murmurou, o focinho tremendo enquanto captava os sons distantes. Rosnados abafados, o estalo de ossos partindo, gritos de vampiros infiltrados ecoando pelos túneis. Mas a traição se espalha. Os sombrios prometem territórios nas planícies sulinas para quem os entregar. O laço biológico nos une, Helena, mas a fome o quebra. Ele tocou o braço dela, um gesto que enviou uma faísca de calor pelo selo, reconectando tecidos feridos em uma cura instintiva, mas carregada de tensão. Lealdade misturada à desconfiança, como veias entrelaçadas que podiam se romper a qualquer momento. Helena recuou um passo, o peito arfando, memórias inundando sua mente como sangue escorrendo de uma ferida aberta. As noites na mansão das sombras esquecidas, Lyra pressionando um pano úmido em sua testa febril, sussurrando sobre o perigo dos laços. Seu sangue misto é uma lâmina de 2 gumes, criança. Os clãs o querem para controlar, mas ele os consome primeiro. Agora, nas bordas das florestas, com o reino de Valtor se rasgando em clãs rivais, Helena sentia o peso. O toque no selo não só acendera o fogo nos guardiões lupinos, mas forjara nela uma herdeira relutante, pivô de uma guerra que inflamava instintos ancestrais. Um estalo de galhos próximos a alertou, silhuetas emergindo da névoa, não sombrios, mas sobreviventes da matilha de Thorn, liderados por Kael, o macho de pelagem escura arrastando-se com o flanco rasgado, o sangue pingando em gotas escuras na terra. Eles nos dividiram, Kael grunhiu ao se aproximar, transformando-se parcialmente em humano, o rosto marcado por arranhões que revelavam olhos flamejantes de fúria contida. Atrás dele, 2 guardiões menores, machos e fêmeas feridos, formavam um semicírculo defensivo, presas à mostra em rosnados baixos. A traidora fugiu com um vampiro sombrio, levaram o corpo do líder fiel como troféu para as torres de Eldridge. Victor saberá agora. O fogo nos torna imprevisíveis, e os fiéis nos caçam como pragas. O ar vibrava com a tensão, o riacho próximo gorgolejando como um riso amargo, e Helena sentiu o selo pulsar em resposta, ligando os olhares deles ao seu. Uma teia biológica de fome e proteção, mas frágil como pele esticada sobre ossos. Thorn se ergueu,
o peito inflado em desafio alfa. Então usamos isso contra eles. O fogo não é maldição, é a arma que os clãs temem. Helena carrega o selo do rei caído. Sinta como ele cura, como ele desperta a fúria que Victor suprimiu nas patrulhas das colinas de névoa eterna. Ele gesticulou para os feridos, tocando o ombro de Kael. O selo respondeu, veias se reconectando em um calor compartilhado que fez o macho arquejar, a dor se dissipando como névoa ao sol. Mas Kael hesitou, os olhos estreitando-se para Helena. E se ela for a isca? Cresceu como mestiça nas vielas da Praça do Véu Rasgado, sem matilha, sem laços. Por que confiar no sangue que nos queima? A pergunta pairou, carregada de dúvida, e Helena avançou, o selo reluzindo fracamente na luz cinzenta, tocando o braço de Kael deliberadamente. O impacto foi imediato. Uma onda de instinto primal os atravessou. Visões fragmentadas de caçadas ancestrais. Vampiros e lobos lado a lado nas fronteiras de Valtor, unidos contra invasores humanos antes das hierarquias os dividirem. Eu sei o que é ser dividida, ela disse, a voz baixa e intensa, ecoando na ravina como um juramento forjado no sangue. Minha mãe morreu nas caçadas reais capturada nas bordas de Eldridge. Meu pai, um renegado, me salvou com seu sangue, mas pagou com a vida. Lyra me escondeu ensinando a suprimir a sede híbrida nas sombras da mansão. Mas o selo, ele revela o que Victor esconde. Os clãs não são rivais por natureza, são forçados por poder. O fogo nos une contra os traidores, fiéis corruptos e sombrios ambiciosos. Os guardiões murmuraram, corpos tremendo com o laço, e Kael baixou a cabeça em submissão relutante, o instinto biológico vencendo a desconfiança. Antes que pudessem planejar, um rugido de motores distantes cortou a névoa, veículos dos executores, subindo as trilhas das florestas em direção à ravina, alertados pelo caos nas tocas. Darius liderava, sua silhueta esguia visível no topo da encosta, flanqueado por vampiros fiéis e lobos infiltrados, capas negras farfalhando ao vento. A portadora! Matem o alfa e capturem-na! Ele gritou, a voz ecoando como um trovão baixo, presas alongadas brilhando na luz fraca. Thorne uivou, transformando-se completamente, e a matilha seguiu, saltando para a encosta em uma onda de pelagem e garras. Helena correu ao lado de Kael, o selo impulsionando sua velocidade mestiça, o fogo se espalhando como adrenalina coletiva, veias pulsando em uníssono, instintos se sincronizando em uma caçada reversa. O confronto explodiu na encosta lamacenta, corpos colidindo em um frenesi de sangue e fúria. Thorne derrubou Darius com um salto feroz, presas cravando no ombro do executor, o sangue escuro espirrando como chuva. Kael rasgou o flanco de um lobo traidor, uivos de agonia ecoando pelas árvores, enquanto Helena enfrentava um vampiro fiel, sua força híbrida partindo o braço dele com um golpe preciso, o osso estalando como galho seco. O ar se encheu de rosnados e gritos, o cheiro metálico de carnificina misturando-se ao odor úmido de terra revirada. Mas o selo os unia. Cada ferida na matilha ecoava em Helena, curando-se devagar através do laço biológico, transformando dor em fúria compartilhada. No clímax, Victor surgiu do veículo principal, sua cicatriz serpenteando no rosto pálido, olhos frios fixos no selo. Você desperta o caos, mestiça, ele sibilou, avançando com graça letal, mas Helena o interceptou, tocando o selo e enviando uma onda de fogo que o fez cambalear, veias queimando com o instinto ancestral que ele traíra. O reino não é seu. Ela rosnou, acertando-o no peito. Ele caiu, o corpo convulsionando enquanto o laço o consumia por dentro, lealdade forçada virando contra si. Darius, ferido, recuou com os sobreviventes, os sombrios fugindo para as planícies, deixando à encosta um campo de corpos. Enquanto o sol subia dissipando a névoa, Thorne se aproximou de Helena, transformando-se de volta, o peito arfando, mas os olhos cheios de uma aliança forjada no sangue. O fogo nos remodelou, ele disse, tocando o selo com reverência. Kael e os guardiões se reuniram, rosnados se transformando em uivos de unidade, o laço biológico selando uma nova matilha.
não escravos dos clãs, mas sentinelas livres nas fronteiras de Valtor. Helena sentiu o peso se aliviar. A herança não mais corrente, mais força. Nas névoas sombria, o reino renascia das cinzas da traição, instintos entrelaçados prometendo caçadas sob luas futuras, onde lealdades verdadeiras floresceriam nas veias da noite.